sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. A paz do Senhor, crianças! Aqui quem está falando é a tia Lidiane. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender mais uma história de Jesus. Não é mesmo? Você está preparado? Já pegou sua Bíblia? Vamos aprender? Vamos lá? Hoje nós vamos aprender sobre a história da vinha. Olha aqui. A história de uma vinha. O que vocês acham que é uma vinha? Vinha é uma plantação de uvas. Nós vamos aprender hoje sobre a história de uma vinha. E o Memória em Ação? Está aqui, ó, também. Assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Está escrito lá em Mateus 20:16. Você pegou sua Bíblia? Vamos ler o nosso memoriação na minha. Ó, já peguei a minha Bíblia. Ela é bem velhinha, mas eu gosto bastante da minha Bíblia, tá? Vamos procurar? Aonde é que fica Mateus, você sabe? Novo Testamento. Muito bem. Novo Testamento, Mateus, capítulo 20 e versículo 16. Se você não está conseguindo encontrar, peça ajuda aí a algum adulto, tá bom? Ou irmãozinho mais velho. E vamos ler na nossa Bíblia. Aqui está em uma linguagem, é a linguagem de hoje, e em nossa Bíblia está, aqui na minha, né, porque também tem outras Bíblias, na linguagem de antigamente. Olha só. Assim, os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mesma coisa que está aqui, não é? Só que com outras palavras, certo? Então, nós vamos aprender. Como assim? Se eu sou o primeiro, você é o último. Se eu sou o último, você é o primeiro? Jesus, ele apresentou uma parábola para nos ensinar sobre isso, tá? Quem falou essa frase aqui foi o próprio Jesus, contando na parábola, certo? Vamos lá? Então, Jesus, ele deu maiores esclarecimentos do reino, como funciona o reino de Deus, nos comparando a um dono de uma vinha. Como nós já falamos, vinha é a plantação de uva. Olha só quantas uvas gostosas aqui. Você gosta de uva? Quem gosta de uva, levanta a mão. Eu gosto de uva. Eu amo uva, né? Então, ó, aqui está a plantação. Aqui está o dono da vinha, tá? Todos os anos tem que colher a uva, né? Chega o tempo da colheita. E aí ele não vai dar conta sozinho, porque são muitas, olha quantas uvas. E aí ele precisa de empregados. O que foi que ele fez? Cedinho, ele foi até a praça para contratar empregados. Cedinho, às 6 horas da manhã, tá? Antigamente, o horário de trabalho de uma pessoa era de 6 da manhã às 6 da tarde. Isso era um dia de trabalho. Então ele foi na praça e encontrou alguns homens. E ele perguntou: vocês querem trabalhar na minha vinha? Eu estou precisando de trabalhadores. Eu vou pagar 1 denário. Que naquele tempo, 1 denário
era avaliado em um dia de serviço. Então, os homens dizem assim, tudo bem, nós vamos sim trabalhar na sua vinha, Senhor. Então, às 6 da manhã, eles começaram a trabalhar na vinha. A tirar galhos secos, a jogar água nas plantinhas, né, nas uvinhas, a limpar, a fazer todo aquele trabalho. Só que o dono viu que eles não iam dar conta, porque era muita coisa para fazer, né? Então, quando foi às 9 da manhã, ele foi até a praça novamente. E aí encontrou mais homens. E ele disse aos homens, vocês querem trabalhar na minha vinha? E aí os homens disseram sim. E o dono disse, eu vou pagar a vocês um preço justo. Então, eles foram às 9 trabalhar na vinha do moço, certo? Só que ele viu que o trabalho era muito, né? Então, esses homens aí não iam dar conta. Quando foi ao meio-dia, olha só, meio-dia, né? Já quase a metade de um dia trabalhado, ele foi novamente na praça e chamou mais homens. E ele disse, vocês querem trabalhar na minha vinha? Os homens disseram, sim, nós queremos. Você vai pagar o quê? Aí ele disse, vou pagar um preço justo. Então, eles foram trabalhar ao meio-dia na vinha daquele moço com os outros que já estavam trabalhando, certo? Mas ele ficou naquela inquietação e disse, esses homens não vão dar conta. É muito trabalho. Quando foi às 3 da tarde, ele disse, vou à praça novamente para contratar mais homens. Então, ele foi até a praça, encontrou uns homens por lá, perguntou, vocês querem trabalhar na minha vinha? Os homens disseram sim. Ele disse, tudo bem, eu vou pagar um preço justo. Então, eles começaram a trabalhar às 3 da tarde na vinha do moço, juntamente com os outros que já estavam lá trabalhando, né? Então, quando ele olhou para o relógio e ele disse, eita, não vai dar tempo essas pessoas terminarem. Então, eu vou novamente à praça contratar mais homens. Quando deu às 5 da tarde, 1 hora para acabar o dia de serviço. Mas ele foi, né? E conseguiu pessoas, olha só. Ele disse, vão trabalhar na minha vinha que vocês vão ter o pagamento justo. Então, eles, tudo bem, nós vamos trabalhar, falta só 1 hora, mas nós vamos trabalhar, né? E eles começaram a ajudar os outros que já estavam lá. Então, chegando a hora do fim do dia do trabalho, o dono da vinha chamou o seu administrador e disse, faça um pagamento de todos, tá? Ele disse assim, você vai chamar os últimos primeiro e depois, aqueles que vieram primeiro, às 6 da manhã, serão pagos por último. Então, ele chamou para todos ficar aqui na filinha. Eles ficaram aqui na filinha para receber o seu dinheiro, que naquele tempo se chamava denaro, né? Que era uma moedinha assim, tá? E cada um ia receber o valor justo, tá? Então, eles aqui ficaram na filinha para esperar o administrador da vinha pagar, porque eles trabalharam muito e eles merecem, né, o seu salário. Eles trabalharam, por isso merecem salário. Então, o administrador começou a pagar. Começou a pagar de um por um, entregando um denário, né? Então, os homens conversaram entre si, esses aqui de 6 horas da manhã,
conversaram e disseram: ele está pagando 1 denário para aqueles homens que chegaram por último. Então, significa que ele vai dar mais para nós. Ele vai dar o quê? Será 2 denários para nós? 2 ou 3, né? Que nós chegamos aqui muito cedinho. Então, quando todos aqui receberam, né? E chegou a vez deles, dos homens que chegaram bem cedo. Chegaram perto do administrador para receber o pagamento. Então, quando eles chegaram aqui, o administrador deu 1 denário para cada um deles. E eles ficaram muito chateados. Ele disse assim: como assim nós vamos receber o mesmo desses outros que trabalharam pouco? Nós trabalhamos muito mais, estamos muito mais cansados e nós vamos receber 1 denário? Então, eles foram até o dono da vinha e reclamaram. E o dono disse para eles: o que foi que eu combinei com vocês? O que foi que eu combinei? Eu combinei 1 denário para um dia de serviço. Para os outros, eu não combinei. Eu só disse que ia pagar um preço justo. Então, eles ficaram muito chateados, reclamaram bastante. Então, o dono da vinha disse: não posso eu pagar do jeito que eu quero, a vinha é minha, o dinheiro é meu, então eu vou pagar da forma que eu quero. Com vocês eu combinei, mas com aqueles homens não. Então eu quero pagar 1 denário para eles, então eu vou pagar 1 denário para eles, certo? Então, essa parábola, o que ela quer dizer? O que é que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? Ele quis nos ensinar o seguinte: que o dono da vinha é Deus, ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do mundo, ele é o dono das pessoas, e temos o administrador, que é Jesus, e que ele é que se sacrificou para nos dar o pagamento, né? A recompensa. Então, a nossa recompensa não é porque nós merecemos, não é porque aqueles trabalhadores trabalharam demais que eles receberam, não. Ele fala mais da bondade do nosso Deus. A bondade do nosso Deus. Ele é que tem um coração bondoso, ele é o próprio amor. E nós não merecemos. E ele nos recompensa não pelo tempo que nós estamos trabalhando na obra dele, mas sim pelo que ele é, porque ele é bom. Não importa se eu nasci num lar evangélico, estou trabalhando para Jesus desde criança, e aí o meu amigo vai ser crente, vai fazer a obra, amanhã ele vai ter a mesma recompensa. E o que é a recompensa? O céu de glória, não é mesmo? Um dia, nosso Jesus, da mesma forma que ele veio, né? Ele veio, vocês lembram o quê? Que nós já sabemos que o nosso Jesus, né? Que veio, morreu numa cruz, né? Ficou 3 dias no túmulo para salvar a humanidade, né? E tirar todo o pecado. E aí ele vai nos dar essa recompensa, que é o céu de glória, tá? Então, ó, o que essa parábola nos quis nos ensinar? Que o nosso tempo não é o tempo de Deus, tá? O nosso tempo é um, o de Deus é outro. Por isso que nós não
temos que contar como se Deus fosse contar como nós sobre o tempo, né? Eu trabalhei na obra do Senhor. Eu trabalhei na obra do Senhor, eu preguei, eu falei para os meus amiguinhos que Jesus é bom, eu fiz bastante coisas e já faz assim uns 10 anos. E o outro coleguinha diz assim, vixe, pois aí eu vim aceitar Jesus agora e tô começando a trabalhar agora. Mas a recompensa será a mesma, porque não é por nosso merecimento, não é pela graça, a graça de Jesus, a bondade do nosso Deus, que é muito grande. E nós devemos saber que temos um Deus soberano, tá? Que Ele é que é o dono de tudo. E aí, Jesus nos chama para trabalhar na vinha dele. Como? Qual que vinha é? É o mundo. Nós vamos fazer o quê? Pregar o seu evangelho, falar do seu amor para toda criatura, que foi o ID que ele deixou para nós. Trabalhar na obra do Senhor é um privilégio, crianças. Tia, mas nós estamos no tempo do isolamento, mas você pode estar falando de Jesus virtualmente, não é mesmo? Nas redes sociais. Você pode estar falando com o seu amiguinho. Tem muitas crianças que estão passando por muitas necessidades e no momento está precisando de uma palavra sua, né? De você que tem esse amor, que tem essa esperança. É como a gente cantou no começo. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, né? Mesmo nesse tempo, nós, virtualmente, né? Não podemos nos abraçar, não podemos nos tocar, mas estamos aqui virtualmente trazendo essa palavra de Deus para você, tá bom, criança? Vocês entenderam? Entenderam a parábola que ele quis dizer? Que Jesus quis nos ensinar? Que ele tem a vinha, o nosso Deus tem a vinha, e não importa a hora, não importa, eu tenho 50 anos de crente, não importa, tá? Vai ter a mesma recompensa, que é o céu de glória, que um dia ele nos prometeu, né? Voltar e nos levar para morar com ele no céu de glória. É a mesma recompensa de uma criança que nasceu ontem, tá bom? Então, entendido? Vamos orar para a gente terminar nossa aula. Então, nós entendemos que Jesus está disponível para todos, tá? E Ele quer que nós ajudemos aqueles que chegaram depois. Se você chegou antes, você ajuda aqueles que chegaram depois. Nada de inveja, de intriga, de confusão, nada disso. Todos juntos trabalhando para a obra do Senhor, que é um privilégio, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo, muito obrigada, Senhor, por mais esta aprendizagem. Coloca no coração das nossas crianças, que elas consigam colocar em prática, Jesus, colocando no seu coraçãozinho e aprendendo a palavra mais e mais de Ti. Abençoa cada família, cada lar, neste momento, Senhor, que estão vendo esta aula, Pai querido. Vai fazer morada nos corações das nossas crianças, Senhor Jesus. Nós precisamos muito de Ti, Cristo. Não somos nada, somos dependentes da Tua graça, ó Deus. E assim, Jesus amado, nós Te pedimos não porque nós merecemos, mas é pela Tua graça. Em nome de Jesus, amém.